Número 2 aí da noite. Victor, engenheiro de dados da Guppy, desculpa, muito bem. Sobre reprodutibilidade em Machine Learning. Vamos ao DVC. Bem-vindo. Obrigado. Valeu. Microfone aqui. Primeiramente, desculpa por estar em inglês, é que eu vou reaproveitar essa apresentação em breve. Então, já tive que otimizar aqui o esforço. Então, o tópico geral da palestra é sempre difícil escolher entre reprodutibilidade e reproducibilidade. Acho que em inglês é reproducibility e em português é reprodutibilidade. Isso principalmente é uma talk voltada para a galera de Data Science, principalmente quem trabalha em time. E já na capa do slide eu dou o spoiler que a palestra é também sobre o DVC, que é a ferramenta que eu vou fazer a demo no final, que amarra os pontos iniciais aqui da palestra. Então, introdução rápida aqui de quem sou eu. Sou engenheiro de dados na Guppy. A Guppy faz um ATS. Para quem não sabe o que é um ATS, é um CRM de candidatos. Para quem não sabe o que é um CRM, é difícil, né? Você tem vários cards, você arrasta a pessoa, tem funil, acompanhamento de pipeline, enfim, para processo seletivo e recrutamento. Quem quiser saber mais, tem uma galera da Guppy aqui, só chegar depois. Tem os links aí para você me stalkear na rede. Então, vamos lá. Inclusive, está em inglês porque eu vou apresentar isso provavelmente na Papis. Então, já que somos parceiros aqui do PyData, posso falar à vontade deles, né? Então, está lá meu tweet na página para confirmar que eu fui em 2017. Eu sou esse cara aí. Foi muito bom, vale a pena a conferência, recomendo todos irem. E vamos começar. Então, vamos lá. Quem aí trabalha com Data Science, faz experimentos com frequência? Tem aí umas métricas para acompanhar de vez em quando? Beleza. De vocês, quem trabalha em time de mais de uma pessoa? Pois acontece bastante. Tem sempre o meu equipe, né? Eu fiquei com o meu equipe por bastante tempo também. E tudo era muito mais fácil naquela época. Tudo não, né? Algumas coisas eram mais fáceis naquela época, principalmente coisas relacionadas a isso aí. Colaboração. Então, quem já tentou reproduzir um experimento que se achou no GitHub aleatoriamente, já sofreu com como é reproduzir, como é colaborar um experimento que não é seu, não foi você que fez. Onde é que está esse dado? Eu tenho que baixar isso do Google Drive, que arquivo que eu tenho que rodar isso aqui, que eu tenho que instalar na minha máquina para isso funcionar. Enfim, então são 5 problemas principais de quem quer fazer um projeto com mais de um ser humano que envolve experimentos em Data Science. Então, primeiro é versionamento. Para quem é dev, esse problema está resolvido aí desde que o Linus Torvalds nos abençoou com o Git, mas versionamento de dados ainda é um problema muito comum. Pouquíssima gente faz isso. A gente faz isso igual ao TCC, né? Dataset final 2. Compartilha pelo Google Drive, ou fica 3 horas enviando pelo Slack. Versionamento de dataset é um problema não resolvido ainda. Segundo, que já está um pouco mais atacado recentemente, que é log de experimento. Então, se eu aumentar aqui de 100 estimadores para 300 aqui na minha Random Forest, né, o canivete suíço do cientista de dados, melhorou. Mas se em vez de abaixar aqui o estimador e aumentar a profundidade, melhorou um pouquinho. Aí você faz 50 desses, você lembra qual foi o melhor dos 50? Eu não lembro. Aí fica lá anotando, ou taca no notepad, ou escreve na mesa, sei lá. Enfim, fazer um log real e confiável da qualidade do seu experimento, como é que a métrica evolui. Segundo problema. Terceiro, navegar entre experimentos. Então, por mais rigoroso que você seja em anotar tudo, os parâmetros, os hiperparâmetros lá do seu modelo, todas as métricas, você fala, quer saber? Acho que o experimento número 3 foi o melhor. Aí você quer voltar para ele. Quais são todos os pontos de código que você tem que alterar? O dataset era o mesmo naquela época? Não lembro. Talvez tenha mudado. O random state, qual que era? Era 42? Era 0? Sei lá. Então, navegar entre experimentos, principalmente experimentos do passado, é um problema também muito difícil, em aberto. Número 4, gerenciar datasets. Então, aquilo que eu falei, né? Taca no Google Drive, ou
compra um pendrive bem grande, de 32 GB, sei lá, para poder postar as coisas. Mas um time de, sei lá, 3 pessoas, uma delas é remota, como é que você faz? Para ter certeza que está todo mundo com dataset na versão certa, na versão certa e no PC de todo mundo. E por último, a reproducibilidade como um todo. Todos esses pontos, eles são pontos que ajudam você a chegar num experimento que é fácil de reproduzir. Mas a gente vai definir ali mais para frente o que é reproduzir um experimento, e vocês vão ver como que tudo isso se encaixa. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje? A gente tem o Git. Todo mundo tem que aprender a usar Git. Todo mundo tem lá os projetos do GitHub. E o Git, ele ataca alguns problemas desses. Então, se você for, tipo, um cara que zerou aquele ProGit, o livro lá, você sabe tudo dos internos do Git, você sabe gerenciar suas branches muito bem, sabe fazer pouco com Rebase. Então, talvez você consiga resolver algum desses problemas com Git. Então, bom, versionamento de código está lá, está feito. Se você tem boas mensagens de commit, né? 51 caracteres de mensagem, um corpo explicativo. Então, se você é um bom usuário de Git, versionamento de código está feito. Versionamento de dataset, não. Não se atreva, vai dar ruim. Então, quando você está com um arquivo de 10 MB no seu repositório Git, você condenou o seu repositório para sempre. É uma desgraça para tirar isso de lá, você tem que fazer um rebase que, assim, vai esculhambar com o repositório de todo mundo. É aquele clássico cenário assim, galera, eu vou fazer uma parada aqui, todo mundo apaga e clona de novo. Então, não sei, as pessoas costumam achar que o Git armazena só o diff dos arquivos, mas internamente o Git armazena snapshot. Então, quando você larga um arquivo de 10 MB lá no seu repositório, daqui a pouco isso é 20, daqui a pouco é 30. Então, não coloquem arquivos grandes no seu repositório. Então, segundo ponto, que era o log de experimentos. Se você for um cara organizado, você consegue fazer isso com Git. Você faz lá um arquivo Markdown, umas tabelas, ou então, se você usar alguma biblioteca ali que a gente vai ver mais para frente, você consegue gerar um arquivo com os resultados do experimento, aí você comita, coloca tag e tal. Você até consegue fazer. Nunca conheci uma pessoa que faz isso bem, mas é plausível fazer. Terceiro ponto, mesma coisa. Terceiro ponto é navegar entre experimentos. Também é tecnicamente possível de fazer com Git. Se você usa tags direitinho, se você sabe dar um checkout para um commit passado, se você está versionando tudo da forma certa. Então, navegar entre experimentos, por exemplo, talvez se eu anotei na época qual era a versão do dataset, eu dou um git checkout, opa, a versão do dataset era para ser essa aqui no meu README, vou lá, baixo a versão certa. Então, também tecnicamente plausível, também nunca vi ninguém fazer bem feito. O quarto ponto, que era gerenciar grandes datasets. Semelhante com o primeiro, totalmente fora do escopo do Git. Mas existem alguns plugins aí que a galera criou. Então, o GitHub criou o Git LFS, porque eles perceberam que, apesar de você falar para não fazer, as pessoas colocam arquivos gigantescos nos repositórios. Então, o GitHub tem esse projeto que é o Git LFS, que ele tenta fazer de forma esperta, né? Ele usa uma cópia local ali no repositório, mas na hora de dar o push, ele enfia isso em outro canto. Menos mal, resolve, pelo menos você não fica com um repositório gigantesco à toa, mas, assim, ele não ajuda muito para quem tem um dataset de 1 GB, não resolve. E mais uma coisa que as pessoas não vão saber usar, porque, assim, sou cientista de dados também, e a gente sabe que a gente não é especialista em Git. O que resolve melhorzinho é o Git Annex, que ele é mais esperto que o Git LFS, ele usa hard link, ele se aproveita das espertezas ali do sistema operacional para economizar espaço em disco. Só que, enfim, também nunca vi ninguém configurar esse negócio. Um projeto super obscuro, quase ninguém usa. E é mais uma coisa para você ensinar seus cientistas de dados a usar. E aí a moral da história é que você só consegue um projeto que você consegue reproduzir se você seguir à risca todas as melhores práticas, que, enfim, nem comitar a gente comita direito. A gente faz aquele commit em hands, fix, update, readme. Enfim, se nem isso a gente faz direito, sim, qual a chance de você realmente conseguir fazer um repositório com um experimento fácil de reproduzir só com Git? Baixíssima. O que veio de lá para cá? Porque o Git é uma coisa bem velha, né? A ciência de dados já está aí há bastante tempo, então já surgiram algumas coisas de uns 3, 5 anos para cá para ajudar.
Quem aí já usou o MLflow ou o Sacred? Eu já usei o Sacred uma vez só. Então, o MLflow e o Sacred são bibliotecas que te ajudam a fazer o tracking dos experimentos, né? Então, você instrumenta lá o seu código, você from MLflow, import, aí você coloca lá, experimenta, enche seu código de annotation, aí ele vai gerar um HTML lindo lá para você, tipo, o seu experimento número 1, número 2, assim, métrica. É uma beleza. Só que não resolve quase nada dessa nossa lista. Ele é ótimo para quem está prototipando ali na hora, fazendo rapidão, está na fúria ali para entregar o mestrado, faltando só 2 meses. Mas, se você pegar os pontos mesmo, você continua não versionando seu dataset, você até tem os experimentos dos logs, mas você não tem isso associado com o log do código. Então, você tem o git log, tem o log das modificações do código, que, quem foi que mudou essa bosta? Git blame, sabe quem foi. E você tem o log do experimento, tá, com esses hiperparâmetros deu isso, mas você não consegue ver a conexão com os dois. Então, por que esse hiperparâmetro está diferente? Porque alguém no Git, aí você vai lá no Git blame e olha, foi alguém que rodou diferente. E no resto é a mesma coisa que o Git, ele não ajuda em nada, que é navegar entre experimentos, continua sendo problema seu, usando tags no Git. Gerenciamentos de grandes datasets também não ajuda em nada, e reprodutibilidade também não ajuda em quase nada. Sim, a única coisa que acontece é que você sabe o que você já conseguiu no passado, mas conseguir fazer de novo mesmo, você não consegue. Vamos lá. E aí é que entra o DVC. Então, o MLflow e o Sacred são EMS, né? Experiment Management Systems. Então, você roda experimento e aí ele te ajuda a ter uma vida mais tranquila. O DVC, ele também é um tipo de EMS, só que ele não é uma biblioteca. Ele é um programa de linha de comando, assim como o Git. Quem conhece o Gitflow sabe o que é o Gitflow. Então, o Gitflow é um jeito de usar o Git, é uma metodologia de desenvolvimento com Git, em que ela tem várias convenções. E aí você usa, por exemplo, um feature só para branch, aí tem um feature só para hotfix, tem que ter o branch develop. Então, um branch de feature sempre sai do develop, aí ele tem que entrar no develop, aí do develop sai o branch release. Enfim, é uma metodologia bem longa e detalhada sobre como usar o Git para tornar o trabalho em equipe mais organizado. O DVC é semelhante. Ele é uma ferramenta de linha de comando que integra muito com o Git. Ele é praticamente um troço em cima do Git. Você não tem como usar ele com outra coisa. Não sei quem queira, mas, enfim, se você quiser usar Mercúrio ou SVN, você não vai conseguir usar o DVC. Mas, semelhante ao Gitflow, ele é um workflow em cima do Git, que ele tenta atacar aqueles 5 pontos e nada mais. Então, você pode usar o DVC junto com o MLflow Sacred, por exemplo. Porque o objetivo do DVC é resolver aqueles 5 pontos, e o objetivo do MLflow e do Sacred é fazer um layout bonito dos seus experimentos. Então, quais são os conceitos principais aqui? Como ele é montado em cima do Git, muita coisa depende do Git. Então, no ponto de vista do DVC, cada commit é um experimento. Então, por que é assim? Existem 3 coisas que compõem o seu experimento atualmente. É o seu código, então, código que você faz a extração de features, o código que você faz separação de cross-validation, tudo isso é código. Tem configuração, então, às vezes, faz diferença número de cores que você vai usar, ou random state pode ser uma configuração também. A linha que separa código de configuração é meio tênue, né? Mas tem essas 2 coisas, basicamente. E tem o dado. Então, no workflow do DVC, essas 3 coisas têm que estar completamente refletidas no sistema de arquivos para você conseguir traquear com o Git. Então, cada commit, você consegue dizer, esse commit é um experimento, esse commit é outro experimento, e assim por diante. Cada experimento tem um estado, e aí o estado é descrito pelos arquivos que estão commitados no Git, e pelos metadados. Então, se naquele commit você usou a versão 1.0 da dataset, usar o estado 1.0 do dataset tem que estar descrito no sistema de arquivos. Vamos lá.
E aqui, só para finalizar, aí, com essas definições, você chega numa definição de reproducibilidade, que é a habilidade de pegar um experimento, que no nosso caso é um commit qualquer, pegar um experimento, conseguir imediatamente saber qual é todo o estado daquele experimento, que ele estava quando ele foi feito, e, se você quiser, rodar ele de novo e ter exatamente os mesmos resultados. Bom, e aí conceitos auxiliares aqui que são comuns. Tem a pipeline, que são todas as etapas que você vai executar no seu experimento. Então, featurização, separar entre treinamento e teste. Às vezes você vai fazer alguma outra coisa, sei lá, processar a imagem. Então, tudo isso faz parte do seu pipeline. E os arquivos de dados, que são, enfim, são coisas que a única coisa que você vai querer manter fora do Git. E aí, só para adiantar algumas coisas que sempre aparecem. O que o DVC não é? Então, o DVC não é uma ferramenta de engenharia de dados. Ele não é um Airflow, que você faz lá o seu pipeline, tem que fazer essa featurização, depois isso, depois essa transformação e pronto o dataset. Não é isso. Você vai rodar tudo na sua máquina, o objetivo não é alto desempenho, distribuído, não. É só definir o que vem depois do que, o que é input do que, o que é output do que. Não é uma biblioteca. Então, ele não vai te ajudar fazendo featurização, por exemplo, não vai te ajudar fazendo transformações. Se você quiser colocar isso como parte do seu modelo, tem o TF Transform. Se você quiser que isso seja fácil de reproduzir, você pode usar o Pre-Processing do Scikit-learn, enfim. Já tem outras formas de fazer isso. Não é uma alternativa de versionamento de código, então, ele está totalmente montado em cima do Git. Eu coloquei ali o TFVC, não sei nem quem é que conhece isso. É uma alternativa do Git criada pela Microsoft, mas, enfim, não é uma alternativa, você vai usar o Git. Não é um storage, nem repositório. Então, você fala, eu queria distribuir o meu dataset, mas seria ótimo que o meu dataset fosse visível só para quem tem essas permissões, fosse visível só por um ano, ou que esse dataset fosse automaticamente movido para o Glacier para economizar dinheiro. Não tem nada disso. Então, a única coisa que ele diz é, esse dataset está nesse link e pronto. Se você quer lidar com storage, o problema é seu. Tem outras soluções legais para isso. O Qt é legal, não sei quem conhece o Qt, mas é um repositório de datasets que você consegue instalar o dataset como se fosse código. Você consegue dar pip, install, iris dataset. Aí você vai lá no código, from iris dataset, import dataframe. Pronto. Então, os caras super hackearam o pip para conseguir distribuir dados como se fosse código nos módulos. Bem da hora. E não é uma plataforma de ML, que a mais conhecida é o Pachyderm, mas tem outras, BigML, enfim. Então, não é um troço que você vai entrar numa interface web bonitinha, arrastar umas caixas e clicar play. Não é nada disso, você vai ter que ir lá, sagaz na linha de comando mesmo. O lado bom é que não tem lock-in nenhum. Se você quiser remover a pasta do DVC lá, você remove, nada muda no seu código, tudo continua funcionando. É muito parecido com o Git nesse sentido. Se você for louco e dar um rm-r.git, está tudo lá ainda, nada quebrou. Inclusive, eu coloquei ali uma observação que é até o contrário de não ter lock-in, porque para usar o DVC você vai ter que forçar o seu código a ficar num certo formato, que torna ele... como se diz, boas práticas que vão se aproveitar de outras formas. Vou falar sobre isso mais depois. Tá, então é hora da demo. Bom, um parênteses aqui. A reproducibilidade do seu projeto começa no ambiente do seu projeto. Então, quem usa o Scikit-learn sabe que o Scikit-learn tem um ciclo de update de, sei lá, 6 meses, 1 ano, não sei. É relativamente rápido para um projeto que já está na versão 20, sei lá. E eles são bem generosos nas quantidades de breaking changes que eles introduzem. Então, o primeiro ponto aí, que versão do Scikit-learn que eu tenho que estar instalado para rodar esse projeto? Então, primeira recomendação, não tem a ver com DVC, que é usar... usa o Python para especificar exatamente quais são as suas dependências. Muita gente usa o requirements.txt, dá aquele pip freeze e taca o output no requirements.txt. Eu não acho isso muito bom, particularmente, porque o requirements.txt ele tem duas funções.
ele tem a função da gente querer, vou instalar aqui um pacote, taca no requirement txt, dá aquele pip install, e aí ele também faz a função de lock file, né? Que aí você dá o pip freeze, taca tudo nele, aí quando alguém for usar, simplesmente instala o que tem lá. Quem programa em outras linguagens, tipo Node ou Ruby, ou sei lá, até C++, sabe que tem uma diferença entre um arquivo que especifica os projetos que você quer e um arquivo que especifica exatamente quais versões que você usou, né? No caso do Node, um é o package.json e o outro é o package.lock. No Yarn tem o Yarn e o Yarn.lock, enfim. Então, usem o pipenv, que é um projeto que hoje é a recomendação do PyPI para você gerenciar seus pacotes. Então, vou precisar fazer um malabarismo de microfone aqui. Enfim, então você pode ver meu pip file ali. O que eu tenho instalado? DVC, Pandas e Scikit-learn. Pô, mas você é um selvagem, você instalou com asterisco. Eu vou instalar qualquer coisa que eu não for reproduzir. Não, porque é para isso que serve o lockfile. Então, se você quiser realmente olhar tudo que tem que ser instalado, é isso aí. Então, esse arquivo especifica exatamente quais as versões de tudo. Você consegue dar um pipenv check ali igual eu fiz, para ter certeza que o que você tem instalado é o que você precisa para rodar. O pipenv ele gerencia o seu virtual env sozinho para você, então você não precisa poluir o seu ambiente global, não tem risco de, sei lá, uma versão esquisita do matplotlib que está no seu global entrar no seu projeto atual. Então, primeiro ponto é usar o pipenv ou ser muito religioso no seu uso do requirements.txt. Então, vamos começar aqui como se eu estivesse criando um projeto do zero. Como eu vou ter que programar com uma mão e falar com a outra, eu dei uma automatizada aqui no meu terminal, eu vou só dando Enter. Então, vamos lá. Comecei um projeto, quero entregar valor para a minha empresa aqui com um projeto de Data Science, então dou aquele clássico git init, só que agora você também dá um DVC init. O que o DVC init faz? Ele vai criar uma pasta .dvc, igual o Git cria a pasta .git, e vai tacar um monte de arquivo ali dentro, que a gente vai dar uma olhada no que são eles. Então, o que são esses arquivos aí? Tem o cache, config, o gitignore, o update e o update.lock. A parte de update e update.lock é bem intuitivo. Ele vai usar para tentar sugerir update para você. Não vai fazer muita diferença o update do DVC, mas eles, assim como a galera do Dash, eles são bem rápidos nos bug fix, então é bom sempre ficar de olho. O gitignore, todo mundo já está ligado. O config, mesma coisa que o git config, então quando você quiser configurar, por exemplo, um repositório remoto, esse dataset tem que ficar no S3. Você vai lá e configura, vai parar naquele arquivo ali. E a cache é uma pasta que é realmente a mágica do DVC. É onde vai ficar guardado seus datasets reais, isolados do seu código, para que eles não vão parar no Git. Então, se você der uma olhada naquele gitignore ali que está dentro do DVC, ele ignora o state, que é coisa interna, lock, que é coisa interna, o config local, que é para caso você queira colocar alguma configuração que é secreta, as coisas de update, o state journal, que também é interno. E você vai ver que a única coisa que dá para você commitar é o gitignore lá dentro e o config. Certo? Então, até aí tranquilo. Então, você vai lá, dá aquela commitada, inicializei meu repositório. Mostrando aqui junto com o VS Code. Então, se você olhar aqui, a pasta cache está vazia, porque você não tem dataset nenhum, e a sua config também está vazia, mas aqui seria onde você iria organizar seus remotes. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a internet daqui é boa. Então, a gente vai fazer um projeto aqui de classificar posts do Stack Overflow como sendo sobre Python ou não. Não vou chegar no final porque não vai dar tempo, mas só para ver como é que seria começar um projeto do zero. Então, a gente está lá, baixa o nosso... Nossa, que internet boa! Baixa o dataset, taca ele na pasta data. Então, se você ver lá, o dataset tem 41 megas, que ele está zipado. Por algum motivo, a galera do Stack Overflow compartilha tudo em XML. Então, está aqui a pasta DVC e está aqui a nossa pasta de dados com um XML lá dentro. XML.zip.
Então, mas por enquanto, se você olhar aqui no VS Code, ele está querendo, esse Uzinho aqui verde quer dizer que ele quer botar isso no Git. Queremos botar isso no Git? Não queremos. Então, você avisa para o DVC que isso é uma fonte de dados externa. No momento que você dá DVC, add e o arquivo, acontece muita mágica aqui por trás, mas, em resumo, ele vai pegar esse arquivo, vai mover para dentro da pasta cache, que está no gitignore, e vai criar um hard link no sistema operacional para esse arquivo onde ele estava originalmente. Então, explicar o que é um hard link está meio fora do escopo, né? Mas, basicamente, é como se fosse um symbolic link bem esperto. A nível de sistema operacional, é o mesmo arquivo, só que em 2 lugares diferentes, com o mesmo nome, com o mesmo tudo, o mesmo file descriptor. Então, se a gente vai olhar aqui, aí ele gera esse arquivo .dvc aqui, que são os metadados do seu dataset. Então, você pode commitar à vontade. E só esse arquivo aqui, esse txt que foi para o Git. O dataset está escondido, está no gitignore. Então, você pode ver aqui que tem um MD5, tem o path. Então, se você olhar o gitignore... Opa, dei cat na pasta errada. O gitignore está aqui fora. Aqui. Está lá o post XML no gitignore, ele adiciona para você sozinho, quando você dá o add. Ele cria esse arquivo de metadados com hash. E aí, você pode olhar, assim como no Git tem uma estrutura interna lá de hash, você pode olhar pelo hash do DVC lá dentro da pasta cache. Está lá o arquivo de 41 megas com nome escroto, igual no Git, fica só o nome do hash. E quando você olhar na pasta de data, você vai ver que os dois são o mesmo arquivo. Então, esse comando aí é para você investigar o inode dentro do Linux. Então, se você vê que esses 2 números aqui são iguais, porque, na verdade, esses 2 arquivos são o mesmo. Então, tanto é que se você dá um disk usage na pasta atual, continua sendo 41 megas só, apesar do arquivo estar disponível em 2 pastas diferentes. Então, é aqui que começa a mágica. A única coisa que a gente fez foi adicionar um dataset na pasta, então agora a gente vai começar o nosso pipeline de verdade. O negócio está em zip, preciso processar ele, então a primeira coisa eu quero fazer o unzip. O que a gente poderia fazer normalmente? Eu vou só unzipar e largo o original para lá, foda-se, né? Porque o que importa mesmo é o que está unzipado. Por que é interessante você guardar sempre o original? Porque se um dia vai que, sei lá, o Stack Overflow faz uma errata, o dataset mudou. Quando você baixar aquele dataset, você vai ver que o hash está diferente, aí você vai ver que você tem que fazer o unzip de novo. Se você guarda um unzip, como é que você vai saber? Você tem que baixar o deles, fazer um unzip, fazer um diff dos datasets, e Deus nos ajude para fazer diff de datasets muito grandes. Então, é sempre interessante você colocar todas as versões intermediárias no seu pipeline, por mais que, enfim, a não ser que seja um dataset absurdamente grande, mas isso aí são problemas para depois. Então, o que está acontecendo nesse comando aí? DVC, run, e aí várias flags e argumentos. Flag "-d" significa uma input, uma dependência. Então, "-d" no post xml.zip. Então, basicamente, está dizendo que seu comando unzip precisa do comando do arquivo zip. O "-o" é um output. Então, output no arquivo post.xml. E o "-f" é o nome do arquivo que você quer usar para guardar o metadado dessa etapa do pipeline. Então, o que ele fez aqui? Ele rodou o unzip, está lá, running command, unzip data, post xml.zip -d data. Aí ele tacou o arquivo unzipado aqui. O monstrengo do XML está aqui. Nossa, abriu. Mas aí ele já automaticamente criou o arquivo de metadados para você, com a especificação do comando, unzip data zip -d data, o hash das dependências, o hash do arquivo atual e o hash do output. Então, está tudo versionado. Tanto é que se você... vamos dar uma olhadinha. Então, o dataset aumentou para 146 MB. Está aqui o arquivo, se você quiser inspecionar, o hash é C1FA36. Então, se você olhar aqui no cache, C1, aí está aqui o arquivo FA36.
36 é o XML enorme. Lá escondido. Vou até fechar essa pasta, que não é para a gente ficar olhando para isso. Enfim, e agora você sai voado, porque você já viu como é que funciona. É só você... Agora é só comita os arquivos de metadados, aí você pega lá as suas configurações, pega seu script de converter XML para TSV, e aí você sofre com problema de falta de memória e use o Desk. Enfim, não vai dar tempo de terminar, mas assim, acho que o importante é vocês pegarem como é que foi o ritmo da coisa aqui. Agora imagina que você, sei lá, você alterou alguma configuração, você alterou algum... vamos ver se dá para fazer ao vivo aqui. Você tem aqui no seu arquivo de código, você tem um arquivo de configuração. E por algum motivo, alguém decide fazer alguma mudança aparentemente inofensiva. Vamos fazer um negócio aqui. O que aconteceu? O que aconteceu ali foi que eu mudei um arquivo de configuração no DVC, lá no meu projeto, e eu falei, pô, será que isso afeta o meu pipeline? Aí só que você precisa fazer é dar um DVC status, pipeline is up to date. Quer dizer que os seus inputs não mudaram de forma que você precisa rodar de novo seus outputs. Se tivesse alguma coisa alterada, então vamos rodar aqui de novo. Então, ele já te avisa que você está, provavelmente, talvez fazendo cagada, certo? Ó, esse arquivo já existe, tenho certeza que você quer sobrescrever. Eu digo que sim. E agora, o que eu fiz ali? O que eu mudei? A única coisa que eu disse é que esse step do pipeline ele depende também do arquivo de configuração. Sei lá, uma variável de ambiente nova que você quer usar. E aí você rodou de novo. E tudo certo. Agora, vamos lá mudar o arquivo de configuração para fazer uma alteração minúscula. Epa! Faltou salvar o arquivo. Aquele clássico autosave desabilitado. Tá lá. Então, ele avisou. Para o seu estado atual de projeto, esse arquivo aqui que está sendo traqueado mudou. E ele é usado como dependência do arquivo data.post.xml.dvc. Então, suponha que você está lá trabalhando em equipe e você, estou sem mexer no código uma semana, me pediram um monte de planilha, tá, agora eu vou voltar a fazer o que eu sempre faço. Então, você dá o git pull e dá um DVC status. Pronto, você sabe tudo que mudou, que seu time fez, esse arquivo mudou, alguém mudou o código de featureização, beleza. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, o que será que muda na minha vida. E a única coisa que você precisa fazer é dar um DVC, repro e o target que você quer. E aí ele vai ver, esse target que teve esse arquivo que mudou, esse input, roda tudo de novo e já adiciona e pronto. Então, quando você dá aqui no fim das contas, o hash vai continuar o mesmo, né? Continuou C1, FA36, blá, 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 porque o hash depende só do arquivo. Então, essa mudança de configuração, o output continua igual, então não fez diferença. Mas se tivesse mudado, ele já ia adicionar isso de novo, já ia parar no cache, enfim, tudo lá. E aí para finalizar,
Só para finalizar. A gente cobriu quase tudo que tem para ser coberto. A única coisa que faltou foi gerenciamento de grandes datasets, certo? Porque com o DVC você consegue compartilhar o código com o Git, você consegue versionar o dataset, porque você está sempre com o hash dele e o hash das dependências e dos inputs. Você consegue chegar em qualquer experimento usando o Git Checkout. Então, vou mostrar até um site aqui. Meio feio. Então, esse site aqui é uma cópia descarada do GitHub, aparentemente, só que integrado com o DVC. Então, vamos pegar aqui um projeto de um cara qualquer. E aí, aqui, logo no README, antes do README, ele mostra o pipeline do cara, mostra quais as métricas dele, quais valores estão nas métricas dele. Então, o treinamento F-beta dele deu 0 e 0.17, seja lá o que isso for. Então, é bem da hora porque dá uma visibilidade boa para o seu projeto. Navegação de experimentos, você consegue fazer com Git agora sem dor de cabeça, porque cada experimento é um commit. E reproducibilidade, você consegue dar um comando só, DVC repro, sucesso. E a única coisa que faltou é gerenciamento de grandes datasets. E aí que entra a integração com S3, GCP ou NAS, enfim, SSH, seja lá o que você usar para guardar seus arquivos. Então, eu não vou mostrar porque aquele dataset que eu peguei eu roubei direto do S3 do Stack Overflow, mas é só você fazer igual você configura remote de Git. Então, DVC, remote, add, aí você coloca uma URL, uma pasta de preferência, e aí quando você pode dar um git DVC push, assim como você dá um git push, você dá DVC push, tudo que está na sua pasta cache vai para S3. E aí o cara do outro lado, ou você um dia, ou você em outra máquina, vai lá e DVC pull, pronto, você baixa todos os arquivos do cache que sejam relevantes para o seu commit atual. Então, ele olha lá, pô, esses aqui são os hashes atuais, vai lá e pega só aqueles. E já faz o hard link, eles já vão para a sua pasta bonitinho, tudo aparece do jeito que você precisa. Sempre que você der um git checkout, você muda todos aqueles arquivos de hash, aí você dá um DVC checkout, que ele vai atualizar os hard links dos datasets para apontar para as versões certas equivalentes daquele hash. Então, essa última parte, que é gerenciar os grandes datasets, ele resolve integrando com S3, GCP e SSH. A única coisa que está na minha wishlist, que não tem ainda, é uma visibilidade clara dos datasets disponíveis, e isso tem aqui no Dex Hub. Então, está fora do escopo do DVC, mas a turminha aqui, na hora de copiar o Stack Overflow, o GitHub, pois, esse projeto aqui não tem. Mas, enfim, tem uma aba aqui que você clica, e aí você consegue ver quais são os data sources que você deu o DVC add. E aí, enfim, eu tenho usado isso no meu mestrado, tenho usado isso sempre que eu posso, em projeto de web scraping, de experimentação. E aí o fluxo é muito simples. Você começa lá com o seu Jupyter Notebook, que ninguém é de ferro, taca lá o negócio, muda, volta, aí fica aquela lambança, pô, tá razoável. Extrai uma célula para um arquivo, escreve ele de forma que tem inputs e outputs em arquivos, dá o DVC run, pronto, essa parte do seu pipeline está fixo. E aí o resto você volta fazendo no Jupyter, prototipa, mete um desk lá para não ficar com out of memory, igual eu fiquei aqui, pronto, está feito, larga em outro script, adiciona um DVC. Quando você terminar, o último dos seus arquivos normalmente é uma métrica, então você pode dar um DVC run, e aí o output você marca com "-m para avisar para o DVC que aquilo é uma métrica. E aí você consegue comparar a métrica entre branches. Então você está na branch master, você dá DVC metrics, aí você vai ver o valor dessa métrica para o branch master, para o branch developer, para o branch árvore gigante, para o branch neural networks, enfim. E aí você, depois que você está com tudo pronto, você pode, quem dera, abandonar o Jupyter por um tempo e deixar só para fazer visualização e experimentação. E é isso, esse é o principal. Perguntas?
Cara, parabéns, muito legal. Eu estava na discussão com os cientistas de dados lá da empresa, né, sou engenheiro de dados, justamente disso daí, de como reproduzir o experimento e tudo mais, né? E depois de muita conversa, a gente começou a usar aquele cookie tier de data science, eu não sei se você conhece, né? E, no fim, os dados, os checking points dos dados estão no S3, mas é uma bagunça em relação a código e Jupyter Notebook e tudo mais, né? Bacana, parabéns. Uma única coisa que eu senti falta, eu não sei se você tem alguma outra ferramenta, alguma experiência para passar, é documentação desses modelos, né? Porque por exemplo, eu recebi um modelo que eram várias SQLs, vários Jupyter Notebooks, ele falou, isso aqui é um modelo, eu coloco em produção, entendeu? E aí eu queria entender... Desligar o meu temporário. O que você tem de experiência, como que você trabalha isso, né? Porque para quem é do time de engenharia de dados é um pouco caótico receber essas coisas e colocar em produção, né? Isso daí já me ajuda bastante, mas além disso, uma documentação mínima. O que você tem para falar sobre isso? Essa parte de deploy já é outro ovo cabeludo. Já é um pouco separado, mas um pouco semelhante. Primeiro ponto que você falou sobre Jupyter Notebooks. Então, eu sou muito fã do Jupyter Notebooks, mas não considero eles entregáveis. Eles são, assim, a não ser que você seja tipo um Netflix, que tem um cluster de pay-per-mill que roda o notebook automaticamente, não sei se vocês já viram isso, mas eles têm uma puta estrutura só para rodar Jupyter Notebook automaticamente no cluster. Acho que ninguém aqui está numa situação dessa, né? Então, assim, Jupyter Notebooks considero não uma prática, mas uma prática mediana. O ideal é sempre você entregar uma API. No nosso time lá na GUP, o time que desenvolve o modelo também tem que entregar a API, seja em Flask, seja o que for. Enfim, não precisa entender de Ops, não precisa entender de Kubernetes, que é onde o negócio vai viver, mas pelo menos o contrato tem que estar decidido já também. Enfim, isso facilita muito, porque cada semana está com uma feature nova, tem que trocar o contrato, aí é aquela coisa. Aí, isso quanto ao modelo, né? Então, a gente não documenta, por exemplo, quais as features precisa. Aí a gente tem um arquivo gigante, cheio de query, que tem que rodar antes. Mas o que importa é que quando a gente muda, a gente tem que ir lá trocar esse arquivo também. Certo? Não, tipo, não taca no Data Engineer para alterar. Quanto ao resto do pipeline, aí já o DVC não ajuda em nada. Então, quando você tem, sei lá, uma etapa de pré-processamento, você tem um modelo que depende de dados online. Então, imagina que, sei lá, o Uber está para fazer a predição ali do tempo de entrega, ele usa os últimos 3 segundos de pedidos da sua área. Então, isso não vai estar pré-calculado. Tem certas coisas que vão estar pré-calculadas. Esse tipo de coisa, o DVC não ajuda em nada. O DVC é só para você chegar no seu modelo final. E aí você tem que replicar todo o pré-processamento no seu pipeline preditivo em produção. Perfeito. Acho que só complementar um pouquinho a pergunta dele. A gente usa também, está tentando usar pelo menos o Airflow nessa parte de deploy e até no fluxo de monitoramento e atualização de um modelo, por exemplo. Esse modelo é interessante, só que a gente acredita que tem que mudar a cada mês ou a cada 3 meses. Então, lá no Airflow, ele tem um scheduler que já dispara e manda um scheduler. E o DVC é mais para experimentação e poderia ser também porque o DVC Run é qualquer comando bash, né? Então, o DVC Run poderia dar um call para o Airflow para mandar um training job em alguma cloud, alguma coisa assim. Acho que você já chegou a usar isso ou você usa mais um local? Você acessa lá a máquina da cloud e faz a experimentação? Como que você faz? Se você for lá no repositório do DVC, você vai ver um bocado de gente perguntando assim, integração com Airflow, quando é que sai? A resposta quase sempre é nunca. Porque, geralmente, para você colocar isso no Airflow, é realmente colocar um bash operator
e o comando DVC repro, né? Então é só colocar uns operators antes para atualizar o dataset e um bash operator com DVC repro. Mas na GUP a gente não faz deploy CI/CD de machine learning. Até porque praticamente todo deploy novo é mais por feature nova do que por periodicidade de dataset. Então a gente não tem atualização automática, sempre feature nova ou correção de cálculo esquisito de feature, coisas assim. Mais uma pergunta? Oi, boa noite. Duas perguntas, na verdade. Uma é como que ele conversa com o HDFS? E a outra é como que funciona, no caso, você comentou do Git, né? Se você commitar lá algum dado, ele vai crescer o repositório. E nesse cenário não cresce? Eu não peguei muito bem essa parte. Eu não lembro como é que está o status da integração com o HDFS. Eu acho que... Eu não lembro se já é suportado. Eu só uso o S3. Nunca tentei usar o HDFS. Então, vou ficar devendo essa. Mas eu chutaria que não. Mas só porque ninguém fez ainda. O projeto é do ano, sei lá, ano passado. Comecei a usar na versão 0.8. Cheio de... Né, então, acho que não integra com o HDFS. Sobre como é que isso resolve o problema do arquivo gigante parar no Git. Resumindo, tem um arquivo gigante na sua pasta. Quando você dá add nele, ou se ele for output de algum processo de processamento, o DVC vai pegar esse arquivo gigante, vai jogar o original dentro da pasta cache e vai criar um hard link onde o original estava. Então, para o sistema operacional, está a mesma coisa. Está lá o arquivo grande na pasta dele e também na pasta cache. Só que aí ele cria um git ignore automaticamente. Deixa eu ver. Aí fodeu, está nascendo, tô rico. Ele cria um arquivo .gitignore para você sozinho com o nome do dataset na pasta local. E aí o Git não vai versionar porque está no gitignore. Aí o seu arquivo está no gitignore, na sua pasta local, e a pasta cache também fica sempre no gitignore. Então, o seu dataset está no gitignore sempre, em todos os lugares. Aí, para você compartilhar ele, você usa o S3 ou GCP ou SSH usando o DVC push e pull. Porque aí você envia e recebe o arquivo manualmente. Certo, mas o DVC, como que ele lida com isso? Ele está salvando todas as versões do dataset? Ou ele salva só a diferença para economizar espaço? Ele salva a original, igual o Git. Ele faz o snapshot. Toda vez que você rodar, então, suponhamos que você tem aquele dataset ali, ou então você tem um dataset de 15 tera aqui da Inloco, aí você, sei lá, você passa a processar um número decimal, você aumenta a precisão dele. Aí, pronto, fodeu. Você vai ter dataset gigante inteiro de novo. E aí você vai ter duas versões dele mesmo. Aí fica a seu critério se você quer armazenar as duas. Você pode simplesmente cagar para a antiga. Aí, como é que você cagar para a antiga? É só você não commitar o hash dela em nenhum lugar. Que é como se ela nunca tivesse existido. Se você criar um commit com o hash atual dela, então ela é importante. Aí você dá DVC push e ela vai ser armazenada na S3. Todas as versões. Todas. Se não for importante, você deixa isso para lá, você não commita, ou roda outra coisa por cima e commita só a seguinte, e aí dá o DVC push, aí ele só vai essa, entendeu? Não vai a outra. Então, fica a critério de cada um, quanto que você quer guardar. Assim, quero guardar tudo? Sai dando DVC push em tudo. Taca tudo no S3. E S3 é barato. Pode tacar 100 GB lá, vale a pena. Ou se o dataset for enorme, se não quiser, se quiser guardar só algumas versões, não dá o push, que aí vai estar na sua pasta, você dá, assim como tem o git prune, você dá lá um DVC garbage collector e pronto. Aí ele vai ignorar as coisas do cache que não são utilizadas em nenhum hash. Parabéns. O cenário lá onde eu trabalho nós temos um time de cientistas de dados, só que cada um trabalhando em um projeto diferente. A colaboração ocorre com revisão de PRs, por exemplo.
E daí, nesse caso, como é que essa ferramenta ajuda? A pessoa que vai revisar o PR consegue ver em algum lugar quais datasets ela tem que baixar, ou talvez eu teria que colocar na descrição do PR? Bom, se for só code review mesmo de bater o olho, aí o cara vai ter que ter paciência e olhar aqueles arquivos .dvc, que são os arquivos de metadados aqui. Então, lá no PR, isso aqui vai estar comitado. Então, o cara vai ver, aí dá para olhar aqui dentro, path, data, /posts.ml.zip. Então, ele consegue, olhando para o PR, dizer quais datasets que mexeram, datasets novos ou coisas que sumiram, enfim. Mas, sim, não é aquela super ergonomia, né? Se você usar o DAGS Hub, assim, eu não uso, mas acho bem bonitinho, você consegue ver aqui também quais são os datasets. Então, esse azul escuro aqui, por exemplo, chamado 0.zip, isso aqui é um dataset. E aí, a princípio, se o dataset fosse público, daria até para clicar e ver o dataset. Mas no PR, o cara tem que olhar o arquivo YAML lá para identificar. Obrigado. Acho que novamente. Claro. Muito bom. Vai apresentar no PAPS? Tá tudo... Eu vou apresentar praticamente a mesma coisa, só que sem a parte teórica e mais demo. Então, Boa. Vai ser 10 minutos de demo, só que voadão para caber tudo. Então, boa sorte lá. Foi ótimo aqui. Acho que depois a galera te dá um ok aí para a apresentação para o PAPS. Galera, agradecer a presença de todo mundo, agradecer novamente a Inloco, os palestrantes, e só lembrar, a gente está sempre à disposição, procurando palestrantes, procurando local, procurando ajuda para organizar. Quem quiser, estamos à disposição. Obrigado. E até uma próxima. Esperamos mês que vem ter mais um.